Grande FM Rural, o podcast do produtor. Aqui na Grande FM. Bem-vindos! Estamos chegando com o nosso podcast Grande FM Rural. E hoje vamos falar sobre o manejo correto na cultura da soja no Brasil. A soja é uma das principais culturas do país e sua produção é fundamental para a economia brasileira. Mas para alcançar sucesso no cultivo, é necessário enfrentar uma série de desafios que vão desde o investimento em tecnologias modernas até a prevenção de perdas e maximização dos lucros. Ao longo deste podcast, vamos explorar os principais desafios enfrentados pelos produtores de soja no Brasil, bem como as melhores práticas de manejo para maximizar a produtividade e minimizar as perdas. Falaremos sobre os investimentos necessários para aprimorar o cultivo, as tecnologias disponíveis para otimizar a produção e os cuidados que devem ser tomados para evitar perdas financeiras. Além disso, também vamos destacar as vantagens da cultura da soja, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental. Você vai descobrir por que a soja é uma cultura tão importante para o Brasil e como ela pode ser cultivada de maneira sustentável, garantindo lucros e protegendo o meio ambiente. Então prepare-se para mergulhar no mundo da soja e descobrir tudo o que você precisa saber para alcançar o sucesso no cultivo dessa cultura tão importante para o Brasil. Fique ligado, nosso podcast Grande FM Rural, semeando saberes, manejo adequado na cultura da soja, está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Grande FM Rural, ao lado do produtor. Para obter boas produtividades de soja, não basta apenas dispor de condições adequadas de clima e solo. É preciso a assertividade das práticas de manejo adequadas no momento correto. Vários fatores ligados direta ou indiretamente ao manejo da cultura da soja podem possibilitar o incremento da produtividade. Entretanto, cabe destacar que, além de alta produtividade, o correto manejo do sistema de produção deve levar em consideração a lucratividade e sustentabilidade do cultivo. Durante o ciclo de desenvolvimento da soja, uma vasta gama de doenças pode incidir sobre a cultura, causando redução da produtividade da cultura e qualidade dos grãos ou sementes produzidos. No cultivo da soja, deve-se atentar principalmente para a ocorrência de doenças fúngicas, as quais, de maneira geral, respondem de forma positiva às condições ambientais de elevada temperatura e umidade do ar. Tendo em vista o impacto negativo que essas doenças podem desencadear sobre a produtividade e qualidade da soja, é essencial estabelecer um manejo eficiente dessas doenças. Vitor Bernardes, engenheiro agrônomo e gerente sênior para o cultivo e portfólio da soja na BASF, fala da importância de se fazer um manejo adequado das doenças. Nesse processo de manejo, é importante o produtor conhecer a sua região, as doenças que predominam na sua região, também ter o histórico das culturas antecessoras. Também é fundamental o agricultor fazer um monitoramento, acompanhar a evolução, primeiros sinais ou sintomas das doenças, mas é fundamental que ele realize um manejo cedo, precoce, com bons produtos no mercado, com excelentes fungicidas. Embora os fungicidas sejam as ferramentas mais utilizadas no manejo e controle de doenças fúngicas na cultura da soja, o elevado custo de controle e a resistência de doenças fungicidas torna-se indispensável a busca por alternativas de manejo que possibilitem o adequado controle de doenças aliado ao manejo da resistência das mesmas a fungicidas. Dentre as alternativas que vêm sendo empregadas no controle de doenças em soja, o uso de fungicidas, protetores multissítios e a aplicação de fungicidas de forma preventiva vem desempenhando papel essencial no manejo de doenças em soja. Lucas Navarini, professor e pesquisador em fitopatologia, explica qual a melhor época para a aplicação de fungicidas na soja. Atualmente, a soja moderna, de alto potencial produtivo, precisa de uma aplicação de fungicida antes de fechar as linhas. Mais importante que a gente vê nas nossas pesquisas é com 6 folhas, que a gente chama de V6. Essa aplicação ela é importante porque ela te garante pouca doença, ou você gera um freio na doença, vamos dizer assim, nesse bacheiro da planta, que é a região onde é mais propensa ao desenvolvimento e manutenção de doenças. Porque depois que a soja fechar, ficar grande, a lavoura florescendo lá na frente, isso vai facilitar e otimizar
o resultado dos produtos que você vai usar em sequência. Com o grande avanço de áreas cultivadas com soja no país nos últimos anos, aumentou também a incidência de pragas oportunas dessa cultura nas lavouras brasileiras. Isso se deve, em grande parte, ao uso intensivo de agrotóxicos com o mesmo modo de ação. Com o passar do tempo e uso constante de inseticidas com o mesmo modo de controle, favoreceu a sobrevivência de insetos pré-adaptados que carregam genes resistentes. Esse processo aumentou a frequência destas pragas nas lavouras e diminuiu a eficiência dos produtos. Em 2013, teve-se a adoção de cultivares de soja expressando a proteína Bt-Cry1AC, com efeito inseticida, tecnologia que se mostrou eficiente no controle das principais pragas alvo da soja. Contudo, deve-se atentar sobre a importância de fazer o manejo integrado de insetos para que se consiga retardar ou minimizar a evolução da resistência. A ferrugem asiática é considerada uma das doenças mais importantes a ser manejada na soja, para a qual existe um leque de opções de fungicidas no mercado. Fungicidas isolados e em misturas comerciais passaram a ser registrados a partir de 2013 e 2014, sendo importantes para atrasar o processo de seleção de resistência dos fungicidas sítio-específicos. Ouça o que diz o pesquisador Luiz Carregal sobre a resistência de algumas pragas aos fungicidas nas lavouras. Bom, a resistência é um processo natural, né? Ela acontece aleatoriamente, um processo vindo muitas vezes de mutação do fungo. A única coisa que a gente faz é selecionar esses indivíduos. Como que a gente seleciona? Usando os produtos de forma inadequada. Quando eu trabalho com um produto que a gente chama de sítio específico, ou seja, que mata o fungo em um ponto só. Por exemplo, se eu utilizar só triazol, se eu utilizar só estroblurina. Por isso que as empresas desenvolveram o quê? As misturas, né? Onde você tinha estroblurina mais triazol. Só que infelizmente foi tarde. A gente já tinha resistência ao triazol, depois a estroblurina isolada. Felizmente nós não temos carboxamidas isoladas, mas também já tem um problema da resistência. Quanto mais eu uso esses produtos de forma equivocada, mais aumenta essa pressão de seleção. Se você usar um produto só, de uma empresa só, 3, 4, 5 vezes, maior a pressão de seleção, maior a chance da gente selecionar esses indivíduos resistentes. Para não ocorrer a resistência, eu vou te falar que isso é impossível, porque é um processo natural. O que o agricultor pode fazer é atrasar a ocorrência dessa resistência ou manter ela na magnitude que ela está acontecendo hoje. Na verdade, a gente tem feito alguns testes, principalmente a campo de novos produtos, mas não de grupos químicos novos. Então, até agora, nós não estamos trabalhando com novos modos de ação. Isso é uma preocupação muito grande. Os produtos novos que vão ser lançados, eles contêm ou carboxamida, ou estroblurina, ou triazol, a mistura, às vezes, de ambos. Mas é o que nós já temos problema de resistência hoje. Então, a gente, na verdade, necessita de grupos químicos que tenham um modo de ação diferente, mas como a gente disse já na própria reportagem, qual que é a questão dos novos grupos químicos? É que se eles não forem bem utilizados, não tiverem um fungicida multissítio, esses produtos, em pouco tempo, a pressão de seleção em cima do fungo fica muito alta e esses produtos eles vão perdendo eficiência. Tem alguns produtos hoje que praticamente não funcionam mais, eles não dão 10% de controle. E eram produtos amplamente utilizados. A plataforma Climate Fieldview realizou uma pesquisa inédita com produtores de soja no Brasil. O objetivo foi entender como está o cenário que vai desde o cultivo até a colheita. Os respondentes foram taxativos. Custos de produção e oscilação do dólar estão entre os maiores desafios. Dos respondentes, 61% são donos de fazenda e 28% agrônomos. Eles ajudaram a traçar um panorama do cenário atual da plantação do grão e entender quais as dificuldades e principais ferramentas utilizadas para ganhos positivos na produção. Para 42% dos respondentes, a maior preocupação na hora de comercializar o produto é o preço da saca. Já para 31%, o que dá mais dor de cabeça é focar na resolução do problema dos custos e, assim, poder comercializar a soja de maneira mais adequada. Para 72% dos entrevistados, o clima é um entrave que preocupa na hora da produção. Já para 14%, o preço da commodity é o principal desafio do mercado. Para 62% dos respondentes, o monitoramento é o segredo para resolver problemas com a lavoura da soja, ao passo que 29% dos respondentes apontam que vão logo para a aplicação de insumos, de acordo com a pressão da praga.
Para as próximas lavouras, tecnologia e capacitação são os maiores desafios apontados pela maioria. E por falar em desafios, ouça o ponto de vista do Marcelo Madalosso, engenheiro agrônomo, sobre a correta aplicação de fungicidas, controle e manejo adequado em uma lavoura de soja nos seus diversos estágios. Hoje nós estamos andando para um cenário de soja hoje que nós estamos chegando do meio para o final já do ciclo, e aí nós temos um ponto onde o produtor tem muita dúvida, poxa, faço essa última aplicação, não faço, o que eu tenho que levar em consideração, o que eu não tenho que fazer. E um ponto principal, na verdade são dois, que o produtor e o técnico, o agrônomo, tem que observar, que o primeiro é um detalhe da doença, né? Onde que está essa doença visual na lavoura? Está na parte de baixo, no meio, se está em cima ainda é pior, aí é outro cenário, mas aonde está a doença? E o segundo é que estágio que está a planta, que momento que está essa planta, quantos dias a mais ela tem enchendo esse grão, e isso vai levar o cara a tomar a decisão de fazer essa outra aplicação ou não fazer. Por exemplo, vamos pegar uma situação extrema que é mais fácil da gente entender. Se o produtor tiver uma soja enchendo o grão e a ferrugem estiver esporulando no topo, na última folha lá de cima, estiver esporulada já, com certeza não vai valer a pena fazer essa última aplicação, porque corre o risco da planta abortar a folha, e eu, que usei o fungicida para tentar proteger o tecido, acabo matando a folha mais rápido que a própria ferrugem. Porque a planta se intoxica com a presença do fungo, e ele, se está esporulando em cima, quer dizer que o meio está tomado e o bacheiro já não existe mais. Então, a hora que você aplica o fungicida, a planta acaba por não aguentar mais a toxidez do fungo e a toxidez do fungicida que você aplicou, e acaba abortando a folha. Então, nós precisamos sempre levar em consideração qual é o estágio da planta e aonde que está a ferrugem, principalmente, né, falando só dela, porque daí vai valer a pena ou não eu entrar com essa aplicação. E também, dependendo do estágio que está esse enchimento de grão, eu não preciso ter produto de residual grande, porque eu não quero colher soja com folha e haste verde, então eu não posso entrar com produtos que vão me dar residual maior. Então tem que ser um residual mais curto para eu fechar esse cobertor e chegar com o enchimento de grão até R6 aí. Manter a preservação e evitar a degradação do meio ambiente antes de se fazer manejo no cultivo da soja. É fundamental que se faça um manejo adequado do solo para receber essa planta. O solo é o principal meio de produção da maior parte das culturas agrícolas, servindo como fonte de sustentação, nutrientes e água para as plantas. Objetivando o aumento da produtividade, é fundamental dar atenção especial para o solo, adequando o manejo com práticas que possibilitem a melhoria de condições físicas, estruturais, químicas e biológicas do solo. Tendo em vista a importância do tema e a relação que o manejo do solo desempenha sobre a produtividade das culturas agrícolas, Henrique De Biasi, pesquisador da Embrapa Soja, aborda o tema aqui em nosso podcast. Um bom manejo do solo é alicerçado em 4 aspectos fundamentais que devem ser considerados por produtores e técnicos como os insumos dos sistemas de produção. Esses 4 aspectos são matéria orgânica do solo, cobertura permanente do solo, produção de raízes e diversidade biológica. Todos esses fundamentos levam ao aumento de produtividade. Por exemplo, dados obtidos aqui pela Embrapa Soja mostram que o aumento de 1% no teor de matéria orgânica da camada superficial do solo pode resultar em um aumento de 12 sacos por hectare na produtividade de soja, isso em anos com ocorrência de seca. Números semelhantes são obtidos com uma boa cobertura de solo quando comparada à ausência de cobertura. É importante também falar a importância da produção de raízes no sistema por culturas de cobertura do solo. Essas raízes, elas têm o trabalho não só de reciclar os nutrientes, mas também de formar bioporos no solo que posteriormente vão ser utilizados pelas raízes das culturas comerciais para explorar o perfil em profundidade. Esses poros também, evidentemente, são utilizados para a água infiltrar, aumentando o armazenamento de água no solo e reduzindo a ocorrência da erosão hídrica.
Para obter esses 4 insumos, esses 4 fundamentos, é preciso atentar para a adoção correta do sistema plantio direto, principalmente observando a diversificação dos sistemas de produção. A partir da diversificação dos sistemas de produção é que se conseguirá aumentar a matéria orgânica, produzir cobertura, produzir raiz e aumentar a diversidade biológica do sistema de produção. Existem diversas estratégias para aumentar a diversificação de culturas nos sistemas de produção. Essas estratégias variam amplamente com a região produtora, principalmente no que se refere às condições de clima e solo. De maneira geral, nós temos 4 opções que o produtor pode utilizar para diversificar seu sistema de produção. A primeira é utilizar sistemas de sucessão de culturas, onde no mesmo ano são cultivadas em sequência diferentes culturas. A outra opção, que é a mais complexa, mas também a que leva a melhores resultados, é a adoção da rotação de culturas. A rotação de culturas implica em troca de culturas dentro de uma mesma estação no ano. Então, para caracterizar um sistema de rotação de culturas, nós teríamos que ter, por exemplo, rotação entre soja e milho no verão ou entre trigo e milho segunda safra no outono e inverno. E as outras 2 opções, que são opções bastante interessantes, e que surgiram mais recentemente, envolvem a consorciação de culturas. Um exemplo típico é a consorciação do milho com a braquiária ou do milho com as crotalárias, e também o uso das janelas de cultivo entre culturas comerciais. Tanto no sistema soja-trigo nas regiões mais frias, quanto no sistema soja-milho nas regiões mais quentes, nós temos períodos durante o ano em que o solo fica descoberto. Esses períodos podem ser utilizados com culturas de ciclo rápido e de grande capacidade de produção de fitomassa da parte aérea e raízes. Por exemplo, entre a colheita da soja e a semeadura do trigo, você poderia usar espécies de milheto, trigo mourisco, nabo forrageiro e algumas espécies de crotalárias, como a crotalária ocroleu, que é a crotalária juncia, que tem crescimento mais rápido. Entre a colheita do milho e a semeadura da soja, nessa janela, dependendo do clima da região, nós teríamos a opção do milheto, da aveia, do nabo forrageiro e entre outras espécies de ciclo curto. Grande FM Rural, o campo em destaque. E assim chegamos ao final do nosso podcast sobre o manejo correto no cultivo da soja no Brasil. Esperamos que tenham gostado e aprendido bastante sobre os principais desafios enfrentados pelos produtores de soja, bem como as melhores práticas de manejo para maximizar a produtividade e minimizar as perdas. Nós falamos sobre os investimentos necessários para aprimorar o cultivo, as tecnologias disponíveis para otimizar a produção e os cuidados que devem ser tomados para evitar perdas financeiras. Além disso, destacamos as vantagens da cultura da soja, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental. A soja é uma cultura fundamental para a economia brasileira e aprimorar o seu manejo é fundamental para garantir a sustentabilidade do setor. Portanto, esperamos que esse podcast tenha ajudado a esclarecer as suas dúvidas e fornecido informações valiosas para os produtores de soja, bem como para todos aqueles interessados em conhecer mais sobre o assunto. Este foi o podcast Grande FM Rural de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo de hoje e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grande FM Rural, o podcast do produtor. Aqui na Grande FM. Na Grande FM.